Acho que já estamos a gravar. Olá, olá. Eu sou a Sábula de Oliveira, sou a diretora do Baby Science Portugal e hoje temos aqui a Cristiana Cortinhas Silva, mais conhecida por Cortinhas, não é? É sim. E decidi entrevistá-la. Aliás, convidei-a para esta entrevista porque ela tem uma experiência espetacular, no seu dia a dia enquanto educadora de infância. A Cristiana também é instrutora do programa Baby Science, faz workshops para pais, para profissionais, certifica creches, isto tudo na zona do Porto, e é mãe. Portanto, começou por ter a experiência enquanto estava durante a licença de maternidade e logo que teve a oportunidade de regressar ao trabalho, começou então a trabalhar com o seu grupo de bebés. E é sobre isto que eu quero falar hoje, com a Cristiana. Quero-lhe esmiuçar tudo, quero saber tudo. Eu gostaria de ser uma mosca para estar nas salas das creches onde já estão a utilizar o programa. E então a Cristiana é um bocadinho essa mosca, por mim. E pronto, eu vou deixá-la então falar um bocadinho. Cristiana, conta-nos como é que está a ser esta experiência, diz-nos a idade dos teus bebés, como é que eles começaram, que gestos é que eles estão a fazer. Fala-nos um bocadinho sobre essa experiência e como é que está tudo a correr. Olá, obrigada por decidires me entrevistar. Realmente tenho testemunhos fantásticos, porque eu tirei a formação, fiz o workshop como mãe para perceber um bocadinho como é que poderia utilizar o programa em casa com a minha filhota. Ela tinha na altura 5 meses e meio. Comecei a utilizar em casa e logo de seguida terminou a licença de maternidade e comecei no meu local de trabalho. Em casa é fantástico porque desde cedo a minha filha, eu noto um nível de compreensão Elevado. fantástico porque é associado, o gesto é associado a um significado e esse significado é, tem a sua, como é que eu hei de explicar? Esse significado tem mesmo o contexto real do momento. E, entretanto, como ela tinha essa compreensão, sim, bem, agora quando ingressar o ano letivo, num grupo de crianças de 12 meses aos 24, vai ser fantástico ter essa experiência. Mas estava super entusiasmada e com expectativas realmente fantásticas, porque não é só com uma criança, neste caso eu tinha 10 bebés com essas idades. Cada criança é única, como em todas as áreas, seja a motricidade, seja a parte cognitiva, portanto, a nível da linguagem também cada criança é única. O facto de explorar o programa e de o utilizar em sala fez com que algumas das crianças o utilizassem por iniciativa a partir dos 13, 14 meses, mas depois aos 17 tinha bebés no ano letivo passado, como terminou o ano letivo, tinha bebés que com 17 meses eu perdia conta dos gestos que realizavam associados já a uma monossílaba ou uma bissílaba, que é o início do despoltar da palavra verbalmente, não é? Com outras palavras já associadas, bem perceptíveis, à qual o gesto por si só, nessas palavras, se desvanece, porque já adquiriu a linguagem, mas nota-se a necessidade de utilizar outros gestos para outras palavras que ainda não consigam utilizar e, portanto, foi ali um boom de gestos. Sim. Durante o ano letivo que... Portanto, estás a falar de bebés dos 15 aos 17 meses que começam a tentar a falar mais, não é? Sim. Porque foram estimuladas e que tiveram este tempo todo a usar uma forma de comunicar muito eficaz. Sim. Chegaste a contabilizar gestos, não foi? Houve uma vez que contabilizaste e chegaste a contabilizar quantos? A última vez que eu contabilizei os gestos que eu utilizava em sala, porque depois já é mecânico
é mecânico no sentido de consciência, não é fazer por fazer, é ter a consciência de que os gestos são úteis, porque não é uma mera, nós dizemos olá, adeus, e é para nós, no público geral, como mães, como avós, para nós é um gesto banal, não é? Toda a gente gosta de dizer diz adeus, mas se a criança repete esse gesto tão básico, o programa é mesmo isso, é utilizar se sabemos que a criança realiza, interpreta e sabe o significado desses gestos, vamos utilizar gestos com significado que para a criança sejam importantes, não é para nós. Para nós é a nível de os entendermos, mas para que as crianças seja para elas muito importante, como para expressar sentimentos, as boas práticas, como obrigada e por favor, que nesta idade o meu grupo de crianças já realizava, o facto das necessidades, gestos sobre as necessidades como tenho sono, quero comer, quero mais, o acabou, que é importante, em vez de estarmos sempre a dizer o não, não faças isso, dizemos acabou, vamos para outra atividade. Portanto, nesse boom de contextos, eu contabilizei 61 gestos. Que o teu grupo ia fazendo para comunicar contigo as várias coisas em vários contextos. Eu fui realizando gradualmente, introduzindo gradualmente, dependendo dos contextos, chegou a uma fase que no reforço da manhã e no reforço da tarde, ao dar a maçã, que já pediam mais e mais e mais e mais. É um gesto que todos os bebés adoram. Sim, e como é também uma monossílaba, é fácil deles depois, de imediato, verbalizarem a palavra. E nessa altura eu senti a necessidade de introduzir o gesto queres mais, por favor. A Cristiana dá. Então começaram a entender o significado da palavra por favor, inclusive em casa, a minha filha neste momento tem 16 meses e seja um brinquedo que quer mais, seja a comida, ela realiza o gesto por favor. Portanto, as boas práticas são importantes. Isto não é exigir precocemente coisas às crianças, não. Eles entendem tudo. Só que nós, até eu conhecer a metodologia do programa, porque é preciso compreender a metodologia, não é só utilizar o gesto e já está. É importante conhecer a metodologia porque eu, com o meu grupo de crianças, realizava os gestos, os pais no meu grupo de crianças sabiam que eu utilizava o programa e através do site, do blog, contextualizavam o que era o programa, mas os feedbacks que eu tenho faziam o gesto em casa, aqueles que eu realizava e que achava que a criança já utilizava por iniciativa em casa, para os pais também saberem, para a criança não pensar como é que a educadora me compreende e os pais não compreendem. Então eu transmiti aos pais, mas quando os pais me procuravam para ir ao workshop, para conhecer o programa em si desde o início, como aplicar, quando aplicar, como é que vou recorrer a outros gestos, porque aqueles já se desvaneceram porque já utilizo a palavra, mas há outras necessidades. Os pais, através do workshop, realmente transmitiram a posterior que, Cristiana, agora sim compreendo, ele já realizava gestos em casa inventados por eles, porque os bebés inventam gestos, nós é que não conhecemos o significado, daí o programa ter essa vantagem, nós damos significado ao gesto, o bebé naturalmente repete e de seguida, quando querem utilizar e necessitam, ao nos dizerem por gesto
também nós aí compreendemos, portanto, eles por si só já fazem muitos gestos, só Sim. que nós não conseguimos interpretar porque eles esbracejam e nós pensamos que é só o esbracejar, mas não, há gestos mesmo que eles fazem e que gradualmente com a aplicação do programa é que nós conseguimos compreender e para além de tudo, o maior benefício, para além da linguagem, como é óbvio, e da compreensão para o bebê, mas para o adulto em si, para mim o maior benefício deixamos-nos de facilitismos e passamos a ter uma maior relação, interligação, neste caso como profissional, com o bebê, estou muito mais atenta ao bebê e como é um laço que se cria e como mãe também é uma maior cumplicidade. Olha, e a propósito disto, em relação aos pais e à creche, sentes que há uma maior vantagem ou vês num bebê que os pais saibam bem a metodologia e apliquem em casa e na creche também contigo? Sentes alguma evolução maior em relação às outras crianças que os pais desconheçam o programa? Noto porque é uma continuidade. Uhum. É como se um pai que se empenha, um pai e uma mãe que se empenham na educação e querem o melhor para o filho e procuram os novos métodos, seja eles em que área for, desde a alimentação, desde a parte educativa, brinquedos, os pais que procuram e que querem aplicá-lo em casa, como têm um horário de trabalho maior do que o tempo que passamos com os nossos filhos, notam essa diferença de eles realmente utilizam, mas têm um tempo um bocadinho mais longo, porque mais a continuidade durante o dia. No meu caso é o contrário, eu como comunico com eles as 8 horas que estou no local de trabalho, mais os pais que conhecem o programa continuam a realizá-lo em casa, a criança sinto que é mais feliz porque há uma interpretação, há uma compreensão em todos os contextos, seja no contexto de creche, seja no contexto familiar, e as frustrações reduzem-se porque não é preciso, claro que todos os bebés fazem birras, isso é inevitável porque o choro sempre foi um método de comunicação. Mas quando eles começam a dizer que a Leonor realmente faz determinadas birras, mas quando não quer mais comida e eu até tento insistir para que ela fique composta, não é? Que é os ideais dos pais, olha, come mais um bocadinho, come mais um bocadinho. E ela realmente, há alturas que não quer e diz, acabou e não precisa de fazer aquela birra estridente como há alturas que o faz, como é óbvio. Claro. Mas eu e os pais senti mesmo essa igual, que como há uma continuidade em casa, os bebés sentem-se entendidos, compreendidos, e então esbracejam, ou melhor, eles expressam com o gesto, ou mesmo a nível de uma expressão facial, realmente são compreendidos por os pais que estão a utilizar o programa. O programa em casa, claro, faz todo o sentido. Olha, tenho aqui uma curiosidade muito grande e gostava que partilhasses aqui com quem nos está a ver e ouvir. Entre os bebés, no grupo, tens um grupo de 10 bebés, 10 crianças, agora já estão com entre 1 e 2 anos, não é? Cerca de 16, Neste 17 momento meses. já estão a realizar os 2 anos, sim. Os 2 anos. Em algum momento sentiste que houve conversas entre as crianças ou algum episódio que tu possas contar que tenhas visto que entre eles houve uma interação diferente por eles conseguirem se compreender e usarem esta forma de expressar?
Eu, por acaso, sou uma, nesse sentido, eu sempre trabalhei, já sou formada há 11 anos como educadora de infância e todo o meu percurso educativo foi em creche. Este ano senti-me, não só por ser mãe, mas senti-me mais sortuda, senti-me feliz, porque realmente eu, em termos de sala, um profissional da área de educação tem que fazer planificações. O nosso trabalho é dirigido com planificações. Todas as metodologias à qual nós aprendemos falam de que nós temos que conhecer o grupo para planificar. E para que isso aconteça, em creche, por mais, e desculpem-me todas as educadoras, mas por mais que todas as educadoras digam realmente eu faço em relação ao que eu conheço pelas crianças, mas em contexto de creche é muito difícil. Nós damos mais às crianças, claro, conhecendo o grupo, do que o contrário. Num grupo de 3, 4 e 5 anos, as crianças praticamente conseguimos fazer um projeto em que as crianças transmitem mesmo as suas necessidades e gostos, e nós conseguimos, se hoje querem falar sobre os planetas, nós direcionamos sobre os planetas. Em creche não é assim. E este ano, devido à utilização do programa, eu senti-me feliz porque um grupo de creche, cada criança brinca individualmente. É mais egocêntrica porque quer aquele brinquedo e por norma procuram o outro porque quer o brinquedo, quer aquele brinquedo, não é para brincarem em conjunto, querem aquele brinquedo, portanto aproximam-se, tiram-lhe o brinquedo e realmente brincam. Neste caso, com a utilização do programa, ficou marcado um episódio que um menino na altura tinha 15 meses e eram 2 meninos, um de 15 meses e outro com 20 e eu ia fazer 23 meses, portanto 22 meses e meio. Eles procuraram ambos os livros, cada um com o seu gosto, estavam a brincar livremente, procuraram o livro, sentaram-se bem próximo um do outro e começaram a folhear, cada um o seu livro. Um era de meio dos transportes, outro era de animais. E entretanto deparo-me, e nem consegui gravar porque eu fiquei tão deliciada a ver o momento que quando eu me lembrei, claro que não conseguia registar, mas fiquei ali de boca aberta a ver 2 crianças com faixa etária parecida, mas que um mês é muito grande de diferença, inclusive vendo quem eram os 2 meninos, e um folheava, via o animal, realizava o gesto, o outro parava a sua leitura e observava o que é que o amigo estava a fazer e sorria. Entretanto, o amigo parava a leitura, olhava para o outro menino, ele virava mais uma vez uma folha e fazia o gesto do meio de transporte que estava a fazer, que estava a ler no fundo. E assim sucessivamente, cerca de 4 imagens, 4 folhas e no fundo eu vi ali como se fosse o contar de uma história. Um estava a contar ao outro a história do que estavam a ver e eles olhavam-se nos olhos, era mesmo uma ligação, era algo que estava a acontecer, uma partilha do que queriam fazer naquele momento. E para mim, sempre que eu trabalhei em creche, os meninos brincam à vontade, um vai para um lado, o outro vai para o outro, pegam nos livros e um senta-se num lado e outro senta-se no outro, e ali realmente eu vi uma cumplicidade que, bem, nós os dois gostamos de leitura, vamos os dois nos sentar e vamos os dois partilhar aquilo porque tinham inúmeras imagens e eles só liam através do gesto, que não é que
falavam e contavam a sua história só sobre aquele determinado animal ou determinado meio de transporte. Isso para mim marcou-me, porque são bebés, não é? São bebés que supostamente não brincam e nós ficamos a olhar e se vêm ter connosco e nós, pois é, mas não é isso que aconteceu neste ano. Neste ano houve comunicação, houve interpretações e como também eu referi que eu de manhã tinha ideais, não é, sobre o dia, devido às planificações que fazia, só que eu era surpreendida todos os dias. Claro que as minhas atividades eram realizadas, mas eu aproveitava as necessidades deles naquele momento, porque chegavam à minha beira e diziam mesmo, olhavam para mim e faziam o gesto de cantar, faziam o gesto da hora da história, mesmo não sendo a hora da história, portanto, houve da parte do meu grupo de crianças, disputava, claro, lembrava-se e dizia que queria, por gesto, fazia a hora da história, e eu realmente perguntava, tu queres que eu conte uma história? E eu, ao dizer isso, realizando o gesto, os outros olhavam para mim e em segundos eu tinha o grupo sentado em roda para ouvir a história. E, portanto, a atividade que eu queria fazer, que eu pensava fazer, ficava para bem mais tarde, porque eu fui de encontro aos gostos dos bebés. Não estamos a falar de crianças, é bebés. E nós sabemos o quanto eles aprendem quando vamos de acordo com as motivações das crianças e dos pequeninos, não é? Eles aprendem muito mais, estão altamente motivados e estamos a corresponder exatamente à necessidade. Isso é fantástico, Cristiana. E depois, claro, que dependia da criança em si, que estava mais disponível para os gestos, outros não realizavam o gesto com frequência, mas a nível de compreensão foi fantástico, mas eu de 3 ou 4 livros que tinha em sala, eles já decidiam qual a história que queriam ouvir. Portanto, já me diziam se era a história do cão, se era a história do cavalo, da menina, já diziam, utilizando o gesto, associando sempre à palavra. É muito importante que todos percebam. Quando eu dizia o facilitismo é, se me permites dar um exemplo, sim. Realmente há uma proximidade maior, seja em casa, seja na escola, porque deixei-me de facilitismos, é o meu testemunho. O facilitismo que eu vejo em qualquer família e em maior parte das pessoas, depois de um dia de trabalho exaustivo, nós chegamos a casa um bocadinho já sem paciência e sem disponibilidade para nos sentarmos e brincarmos. Muitas vezes acontece. E quando um filho nosso que comunica ou pelo choro ou o apontar, também é um gesto, não é? O que é que acontece? Se a minha filha, eu quando chegasse a casa, no início me apontasse para a mesa e eu via lá um copo, o que é que eu fazia? Nem falava, eu pegava no copo e dava-lhe, não é? Isto foi a educação também que eu tive. Pega. E o pega é uma palavra. Ouvia o biberão e dizia pega. Isto é a minha ideia de como é que eu reagiria. Que já fiz isso com os meus primos, noutros contextos também em termos de sala de creche. Com a utilização do programa, havendo uma forma conscienciosa que é importante, eu já não digo pega. E o pega podia, eu estou-lhe a dar um biberão e podia ser uma flor, podia ser um prato, podia ser um lápis. Não, agora com a utilização do programa eu digo, queres beber? Queres água? Queres leite? Com a realização do gesto.
Portanto, não é só o dar, existe ali uns segundos de conversa, existe uns segundos de olhar nos olhos da criança, estar disponível para eles, não é? Deixar do facilitismo, de entregar as coisas e dizer o pega, não é uma palavra que eles precisem de ouvir, eles precisam de saber o que é que está ali. Tu queres leite? Tu queres água? E a criança vai, se não souber fazer o gesto, vai expressar com uma expressão facial ou mesmo com movimento de braços, mas vai expressar de alguma maneira. Então, existe esse momento. Portanto, deixou de haver esse facilitismo porque há uma ligação. São segundos que se perdem, mas por uma boa causa. E a palavra está sempre associada. Daí eles dizerem, na minha opinião, a palavra correta. Eu não dizia muitas vezes beber à Leonor. Dizia, queres água? Porque é a água que estava naquele momento, como se fosse outro copo de leite ou biberão, era leite. Então, a Leonor foi das primeiras palavras a pronunciar, dizer água. Portanto, vamos ao foco do que queremos e não dizer, queres o copo azul da água? Não, queres a água. E depois, quando assimilam a palavra, do que é que está lá dentro e o significado, depois já podemos brincar, porque o meu grupo de crianças, até a diferenciação das cores, desde os jogos, à minha pergunta, que cor é esta, eles já realizavam os gestos para me transmitir que já tinham conhecimento das cores primárias. Uau! Foi tudo. Portanto, aqui temos mais vocabulário, eles acabam por ganhar mais vocabulário, acabam por falar mais cedo, por tomar conhecimento de cores. Também. Sim, e por isso, bom, não é à toa que um dos estudos indica o maior desenvolvimento cognitivo nas crianças que usam o programa Baby Signs em bebés. E estás a realizar um trabalho fantástico, Cristiana. Os teus bebés são uns sortudos. E nota-se o teu entusiasmo pelo trabalho que tu realizas Sim. com eles e a ligação. Nós adultos, seja mãe, seja profissional, também temos que nos empenhar. Claro. Porque se ficarmos por o básico, seja em qualquer área, até pode ser uma receita de culinária. Exato. Se nós ficarmos por o básico, também não evoluímos. E eu tenho essa motivação. Eu tenho essa motivação porque vejo os benefícios, e não só, seja em todos os sentidos, e realmente eu procuro mais, porque se uma criança agora já brinca e diz-me que quer brincar com o carro e não com a bicicleta e não com o comboio ou o avião, porque é que já podemos, porque não já dizermos, mas qual carro? O vermelho ou o azul? Portanto, começamos a especificar mais e isso tem que partir de nós profissionais e tem que partir de nós. Oi? Não sei se isto parou de gravar. Bom, não sei se isto parou a imagem por total, continua a gravar. Vou tentar pôr aqui uma pausa. Deixa eu ver se a Cristina... ok. Isto parou a imagem. Estava a gravar. Estava a gravar, estava. Acho que sim. Eu fui falando, mas a tua imagem ficou assim estática, congelou. Mas tudo bem. Se calhar vamos então ir, antes de terminar a nossa entrevista. Sim, mas estavas a falar de nós evoluirmos e querermos aprender mais e depois dedicar-nos no momento em que estamos e relacionar-nos melhor também com os mais novos, principalmente os profissionais, não é? Que lhes são entregues os tesouros dos pais, e os pais sentirem que estão muito bem entregues é um descanso muito grande para os pais, não é? Para as famílias, que sabem que são horas a fio que estão longe dos seus pequenotes. E saberem que vai haver alguém que os compreenda, vai haver alguém que se vai dedicar a cuidar deles
e a se ligar também com eles, e é o sonho de qualquer família que tenha E eu como profissional senti-me mais realizada, sem sombra de dúvida. Sem Fantástico. sombra de dúvida. Cristiana, última questão. Como é que te podemos encontrar? Facebook, e-mail, como é que... Sim, neste momento podem me encontrar através da página do Facebook Baby Science com Cristiana Silva, também através do grupo Baby Science com Cristiana Silva Porto, e depois a partir desse encontro tenho todo o gosto em falar em mensagem privada, seja para informar sobre mais alguma questão sobre o programa, como tirar outros esclarecimentos. Claro, e os teus eventos também, não é? Sim. Está bem, olha, Sim, muito obrigada. Diz, não, ia agradecer. Não, exatamente, eu também da minha parte agradeço a possibilidade de transmitir estes testemunhos reais, e que felizmente este ano também vou ter um grupo de ano e meio ou 2 anos e meio, e acho que vai ser novamente um ano cheio de realizações pessoais e com um grupo feliz. Boa. Olha, muito obrigada, Cristiana. Continuações de um excelente trabalho. Acho que nos vemos na próxima terça-feira, que é dia do webinário dos instrutores. E pronto, mantemos-nos em contacto e qualquer coisa, já sabem, falem com a Cristiana. E parabéns a ti, Sábula, por teres trazido o programa Obrigada! para Portugal. Obrigada! Já existe noutros países há mais tempo, mas vem sempre, nunca é tarde, vem sempre a tempo para nós evoluirmos, claro. E fazermos um melhor trabalho para os nossos bebés, cá em Portugal. Nada me deixa mais feliz do que ouvir estas histórias e ouvir testemunhos como o teu. Bom, vamos nos despedir. Até à próxima. Sim, até à próxima. Obrigada. Tchau.